Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa live Existe Vida Após o Doutorado. Eu gostaria de iniciar convidando vocês para seguirem as nossas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, para que participem das nossas lives a cada 15 dias. Estejam aí também os alunos do PPGECT e alunos de outros cursos também de pós-graduação e de graduação também, que façam parte desse grupo e estejam com a gente participando dessas lives quinzenais. Antes de iniciar e passar a palavra para a Virgínia, eu gostaria de dar 2 recados. Primeiro, que esse evento possui uma programação quinzenal, como eu estava falando, e ocorrerá durante os meses de agosto até dezembro, podendo se estender até o primeiro semestre de 2021. As informações sobre a programação serão divulgadas pouco a pouco dentro de nossas redes sociais. Eu passo agora para a Virgínia, para que a Virgínia passe mais algumas informações sobre a nossa live. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu me chamo Virgínia, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia. Cordialmente agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando nessa transmissão, via Facebook e YouTube. Estamos iniciando hoje a nossa 5ª live, a nossa 5ª noite do evento Existe Vida Após o Doutorado? Essa ação é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e tem como objetivo acompanhar as vivências dos egressos do doutorado, a fim de promover trocas, experiências e estudos, compartilhando os desdobramentos da formação obtida nesse programa. Acredita-se que quando o pesquisador recebe o título de doutor, muito muda na sua vida, principalmente na sua caminhada. Por isso, nós, com esse projeto, queremos saber como estão esses pesquisadores, o que eles fazem, quais os desdobramentos da sua vida após o doutorado. E, diante desse momento que estamos passando de isolamento social, queremos utilizar e estamos utilizando o advento das lives para aproximar os estudantes, pesquisadores e professores em um espaço de trocas de continuidade, de conhecimento, bem como apreciar as conquistas e desafios vivenciados pelos egressos do nosso programa. E além de saber como anda a sua caminhada acadêmica. Entende-se ainda que essa vivência e esse projeto ainda tem a iniciativa que vem cooperar com as ações de fortalecimento e incentivo ao desenvolvimento da ciência, comunicando e esclarecendo e motivando pesquisadores a lutarem pela ciência brasileira. A organização desse evento está sob a responsabilidade do coletivo de bolsistas CAPES, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia, e em nome dos quais eu agradeço a sua participação nessa noite de atividades. Eu passo agora a palavra novamente para o nosso mediador do dia, o Anderson. Então, antes de iniciarmos a mediação e a interação com nossos convidados, eu gostaria de repassar algumas informações que são importantes. A participação nessa atividade será certificada pela UTF-PR. Para isso, é necessário preencher o formulário de inscrição e validar a sua presença no final de cada uma das lives, de acordo com o formulário específico que será divulgado. Essa validação será disponibilizada através do link na descrição do vídeo. Após o término de cada encontro, o participante responderá um questionário para validar sua participação no evento, totalizando uma declaração de 2 horas por live. Esse questionário deve ser preenchido em até 7 dias após a live. Outras dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidas junto à comissão organizadora, via chat, redes sociais e o e-mail de contato. Assim, depois das informações, com muita alegria, queremos iniciar nossa noite, dando as boas-vindas aos nossos convidados, professor Dr. Clodogil Fabiano Ribeiro dos Santos e professor Dr. Rafael João Ribeiro. Agradecemos por aceitarem nosso convite e se disponibilizarem a estar conosco nessa live. Ao longo desta noite, os nossos convidados nos apresentarão aspectos da sua formação, pesquisa e a carreira acadêmica,
e estarão à disposição de vocês que nos acompanham por meio de interação via chat. Estarei mediando suas interações e apresentando-as a nossos convidados ao final do bloco. Para dar início à nossa conversa, apresento-lhes um pouco sobre a trajetória dos nossos egressos. Primeiro, eu gostaria de falar do professor Dr. Clodogil Fabiano Ribeiro dos Santos. O professor Clodogil é licenciado em Matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em Física para o novo ensino médio pela Universidade Estadual de Londrina, Paraná, mestre em Educação para a Ciência, área de concentração e ensino de ciências, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Bauru, São Paulo. É doutor em ensino de ciência e tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa. Atualmente é professor de ensino superior do estado do Paraná, lotado no Departamento de Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no campus Jirati. É também supervisor de proteção radiológica na ACOME do Brasil Limitado. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação matemática e ensino de ciências, desenvolvendo trabalhos nos seguintes temas: ensino de ciências e matemática, educação em tecnologia, aprendizagem por meio de tecnologias de informação e comunicação, objetos tecnológicos, educação tecnológica, relações, ciência, tecnologia e sociedade, STEAM Education, além de ter trabalhado com educação à distância, o EAD. Também possui experiência na área de segurança radiológica e nuclear, atuando como supervisor de proteção radiológica industrial, área de aceleradores de elétrons. Seja muito bem-vindo, professor Clodogil. Também já quero aproveitar e apresentar um breve resumo, né, do currículo do professor Dr. Rafael João Ribeiro. O professor Rafael é professor de Física do Instituto Federal do Paraná, doutor em Ensino de Ciência e Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mestre em Ensino de Ciência e Tecnologia também pela UTF-PR, é bacharel em Física pela UEPG, formação pedagógica e licenciatura em Física pela UTF-PR, especialização em Informática em Educação, vencedor da categoria Institutos Federais e Escolas Técnicas do terceiro concurso Ensinar e Aprender Tecnologias Sociais, com o projeto Jogos Digitais para atender às tecnologias sociais. Projeto apresentado no Fórum Social Mundial, na Tunísia, e em eventos sobre cultura brasileira no Consulado Geral do Brasil em Roma. Possui cursos diversos na área de inovação e empreendedorismo, pelas instituições INPE, UNB, Unicamp, UTF-PR e SEBRAE. Atualmente é coordenador do curso de licenciatura de Física do Instituto Federal do Paraná, em Telêmaco Borba. A sua área de pesquisa recente é aprendizagem baseada em jogos didáticos, teoria da carga cognitiva, game design institucional, física computacional, métodos estatísticos na pesquisa e ensino. Seja muito bem-vindo, professor Rafael. Cada um de vocês terá o tempo de 20 minutos para a nossa conversa, né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E eu acredito que o professor Clodogil que vai começar. Seja bem-vindo, professor. O Rafael apontou o dedinho lá para mim, né? Então, vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos, doutorandos, primeiramente, nós doutorandos aí da UTF-PR, os mestrandos também, e boa noite também aos meus alunos, não sei se deu tempo deles entrarem na live lá, né, que estão muito atribulados lá com essas atividades online, estamos todos, né, com essa pandemia. Boa noite também, a minha orientadora está assistindo lá também, eu estou vendo aqui ó, no chat, e, enfim, eu agradeço muito pelo convite, é muito importante, eu acho, a gente compartilhar essas experiências, essas vivências, né, que a gente teve ao longo do doutorado, e também
dizer que, de fato, existe vida pós-doutorado, mesmo que essa vida seja como a imagem que eu mandei ali para o banner, né, que é ser avô, né, que é uma coisa assim que não estava bem nos meus planos, né, mas que eu estou curtindo bastante. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa ao longo do doutorado. Eu entrei com uma ideia de trabalhar robótica educacional e ainda não tinha bem estruturado um projeto de pesquisa que fosse consistente, né, que me permitisse constituir uma tese, né, para a gente ter uma tese, né. Então, naquele momento ali de entrada, né, então a gente já sabe como é que é uma pesquisa, porque já passou pelo mestrado, então já teve todo aquele know-how, né, de como que uma pesquisa é conduzida, como que é possível fazer pesquisa dentro da área de ensino, e eu já tinha um foco bem delimitado, já, né? Então, porque vinha aqui o doutorado, ele tinha que ser mais estricto sensu do que o mestrado, então eu tinha aquilo muito bem delineado, né? O que eu gostaria de fazer. E aí eu continuei insistindo na proposta da robótica, né? Porque eu, desde muito cedo, até a história que eu conto lá na introdução da minha tese, sugestão da minha orientadora, né? De que eu contasse, de fato, a história, a minha trajetória, o que me fez chegar até esse tema de pesquisa, né? E foi toda uma construção, né? Eu tenho essa... Hoje o termo moderno, né, para essa perspectiva que eu trabalho seria uma perspectiva maker, né? Então, eu já tenho essa pegada maker aí desde o tempo de escola, né, do meu ensino fundamental, que eu trabalhava com eletrônica, comprava revistas eletrônicas, fazia projetos assim de circuitos, né, eu tentava modificar, uma vez eu construí um transmissor de rádio, com válvula ainda, né. Então, isso tudo fez parte de uma trajetória que me fez chegar até essa temática dentro do doutorado. E outra coisa também que eu estava estudando bastante, das teorias de aprendizagem, era a teoria dos campos conceituais do Gerard Vergniaud. E eu pensei, né, como é que eu posso estabelecer uma ligação entre a robótica e a teoria dos campos conceituais. E aí que veio a ideia de utilizar a robótica como uma espécie de uma situação para colocar as pessoas, né, como o Vergniaud fala, né, colocar as pessoas em situação. Essas pessoas vão mobilizar seus invariantes operatórios e, a partir disso, construir representações simbólicas daquilo que elas estão vendo. Então, eu queria ver isso acontecer, né? E, de fato, né, foi por aí que eu construí todo o meu projeto. E aí, no meio desse caminho, eu tomei contato com uma outra coisa que seria uma estratégia de resolução de problemas, que é o pensamento computacional. O pensamento computacional, então, vem lá da ciência da computação, né? Então, eu pensei assim que isso teria tudo a ver com essa possibilidade de trabalhar a robótica como um campo conceitual, caracterizando o pensamento computacional como um campo conceitual. Entrou mais esse aspecto, né? E, como metodologia, eu utilizei a análise textual discursiva, porque daí eu fiz algumas entrevistas, né? No meu doutorado, lá eu usei 3 sujeitos de pesquisa que eram parceiros dos clubes de robótica, que foi o meu produto, né, a minha produção técnica. E esses parceiros, eles foram entrevistados ali, e eu propus alguns problemas para eles resolverem na área de programação de robô, usando um aplicativo que é similar ao Scratch, né? Então, eu até pensei em trabalhar a plataforma Arduino, outros tipos de placas, pesquisei várias coisas, Raspberry,
a ESP8266, vários tipos de placas eletrônicas, placas de prototipagem que permitem fazer projetos de robótica. E, no fim, eu acabei optando por um caminho mais fácil, para não perder muito tempo com a construção desses kits. Eu utilizei um kit pronto da MakeBlock, que era bem mais barato que um kit da Lego, por exemplo, né? E ele atendeu muito bem as expectativas, ele era muito semelhante ao Scratch, eu conseguia até programar o Arduino com ele e tal, e eu fui fazendo algumas experiências. E ainda nesse meio tempo, nós conseguimos uma verba no projeto de extensão, e eu consegui comprar 11 kits da MakeBlock lá para o nosso laboratório que vai ser assim, esse foi o embrião de um futuro laboratório de robótica educacional, né? E na verdade eu quero ampliar um pouco esse leque, né, para um laboratório de tecnologias para o ensino de matemática, né? E aí eu trabalhei com essa perspectiva, né? E aí falando um pouco do produto educacional, que eu organizei um projeto de extensão e submeti, e aí o projeto foi aprovado dentro do âmbito da universidade, e durante o doutorado eu conduzi esse projeto de extensão formando clubes de robótica em instituições públicas de educação básica. Então eu consegui formar 4 clubes de robótica lá na cidade de Irati, só que a participação não foi assim tão grande, né? Houve um grande interesse inicial, mas quando o pessoal viu que tinha que trabalhar, que tinha que pôr a mão na massa, ficaram só aqueles que gostam mesmo dessas coisas. Então eu percebi assim que eu teria que fazer algumas correções de rumo em futuros projetos para que pudesse ser mais abrangente, mais inclusivo. Então os clubes de robótica, né, que são a minha produção técnica, eles se configuram como... Ficou lá na produção técnica a estrutura de um projeto de extensão. Ele serve como uma espécie de manual para qualquer projeto similar a esse, né? E aí, passado um tempo, venceu o projeto de extensão, né? E eu pensei, não vou reeditar como clube de robótica, né? Porque ao mesmo tempo que isso atrai alguns, espanta outros, né? E aí eu pensei numa coisa um pouco mais abrangente. E o projeto que eu estou conduzindo agora, que está em andamento, chama-se Makers Club. Ele seria para a formação de comunidades maker nas escolas públicas de educação básica. E eu estava focando também, no ano passado, eles inauguraram um centro da juventude lá em Irati, que é para atendimento de crianças e jovens em situação de risco. Eu pensei assim, nossa, esse é o lugar perfeito para desenvolver esse projeto, e eu vou lá conversar o ano que vem e tudo mais, e aí veio a pandemia, né? E aí tivemos que colocar em suspenso todos esses projetos. Inclusive, eu já tinha iniciado umas ações em algumas escolas, né? Tem um dos meus orientandos, né, de extensão, que ele incorporou a ideia do Code Club. Code Club é uma ONG internacional, originada lá no Reino Unido, e que visa ensinar crianças a programar computadores por meio de linguagem, iniciando com a pseudolinguagem do Scratch, e depois passando por uma linguagem de programação mais simples e versátil, que é o Python, né? Então, ele topou o desafio de estudar o material do Code Club e estava desenvolvendo o trabalho orientado por mim. Outra aluna também estava em vias de começar um projeto de ensinar matemática utilizando o Scratch, numa escola na cidade dela, na cidade de Malé. Bem, no fim, acabou tendo que suspender, porque era impossível de fazer atividades presenciais, e como nós não tínhamos nos estruturado para fazer essas atividades online, isso ficou em suspenso, né? Então, agora, nós estamos tentando reconfigurar aí para ver o que nós vamos fazer com esse projeto, né? Mas acredito que o ano que vem, a hora que
nós pudermos retornar essas atividades presenciais, eu vou conseguir dar andamento. E em termos da pesquisa, basicamente, o meu propósito na pesquisa foi tentar identificar o pensamento computacional como um campo conceitual na acepção lá do Gerard Vergniaud. E foi nessa tarefa que eu trabalhei, né, ao longo da construção da minha tese de doutorado, e no final eu consegui fazer uma demonstração por meio de um processo de análise textual discursiva. E aí, às vezes, algumas coisas acontecem sem querer, né? Então, aconteceu um fato assim que um dos membros da minha banca, ele é professor num outro programa de pós-graduação da UEPG, e ele até me surpreendeu, né, com a fala dele de que a minha tese serviria para ele colocar assim, uma espécie de manual de como fazer a aplicação da teoria dos campos conceituais e também de como aplicar o processo de análise textual discursiva, que é uma técnica que fica entre a análise do conteúdo e a análise do discurso, né? Então, ela utiliza elementos comuns dessas duas metodologias. E fiquei surpreso até com a forma como ele falou, que ele teceu elogios, né, ao que eu fiz ali, e ele disse que iria utilizar com os próprios orientandos dele e recomendar que eles lessem a minha tese. Sabe quando a gente não espera, né, essa coisa? E outra coisa assim que, na minha defesa, eu estava assim, muito nervoso, muito sobressaltado, por conta de que pouco antes, ali, um mês e meio antes, né, a minha orientadora, a Nilceia, né, ela veio e me propôs de colocar a Esther Denosso, né, aquela professora que veio fazer uma palestra no Cinect de 2018, né? Ela propôs de colocá-la na minha banca. E eu pensei assim, nossa, tem uma banca internacional, né? E depois que ela me passou o currículo dela, que ela trabalhou com o Marco Antônio Moreira, né? Porque o Marco Antônio Moreira foi minha banca também, né? E ele fez contribuições muito pertinentes na qualificação, só que para a defesa ele não pôde vir, né? E aí a Esther foi alocada na banca, né, como membro externo, praticamente no lugar dele, porém o Marco Antônio também mandou o parecer dele sobre a minha tese, né? E eu achei assim que foi bastante profícuo, né, no fato assim que a gente, quando está no meio do trabalho, do doutorado, parece que nada está rendendo, parece que nada está dando certo, parece que as coisas só dão errado. E, de fato, aconteceu muita coisa que eu tive que fazer correções de rumo, e, no final, o que eu consegui foi 3 colaboradores ali que foram entrevistados, né? E eu gravei a entrevista e fiz uma transcrição da entrevista deles, que deu 40 páginas de transcrição com letra de tamanho 10, passamento simples. Então, tinha bastante coisa para analisar. E aí o processo que eu utilizei foi a análise textual discursiva, porque tinha muita coisa ali que eu podia pensar para demonstrar aquilo que eu queria, né? A caracterizar o pensamento computacional, que foi utilizado ali para resolver problemas, né? As situações apresentadas, elas eram uma situação complexa, e eles demonstraram ali que eles conseguiram dividir a
o problema em partes computáveis, né, como é a acepção do pensamento computacional, e cada uma dessas partes eles foram resolvendo, né, utilizando todos os conceitos, as práticas e as perspectivas do pensamento computacional, né, que eu baseei no trabalho, no artigo de Brennan e Resnick, né, está lá na bibliografia da minha tese, e eu acho que eu consegui, de certa maneira, demonstrar, né, que ali surgiu uma ideia de invariantes operatórios que eles estavam mobilizando para resolver aquelas situações de problema. Né? E assim, não sei como é que está meu tempo aí, tá? Eu começo a disparar tranquilo. Assim, basicamente, o que eu tenho a contar da minha pesquisa e do meu produto é isso. E talvez estejam curiosos aí para saber também o que eu estou fazendo agora, né? Eu sou docente efetivo da Unicentro, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no campus de Irati, departamento de matemática. E no momento eu estou trabalhando, né, com essa perspectiva do movimento Maker. Estou em contato com um recém-egresso aí, o Rodrigo Duda, né? Ele é bastante parceiro, porque ele trabalha lá em Irati também, né? E a gente tem algumas interseções aí em nossos projetos e a gente está tentando buscar meios aí de trabalhar juntos aí, né? E aí, paralelo a isso também, eu tenho me dedicado um pouco a trabalhar essa perspectiva da etnomatemática. E aí eu consegui, assim, eu estou estruturando uma ideia de entrelaçar essas questões do movimento maker com a etnomatemática. Principalmente porque as pessoas que a gente tem, né, nesse entorno lá da universidade são majoritariamente do meio rural. Né? Então, muitos dos nossos alunos são oriundos de escolas de campo, e mesmo o pessoal urbano, eles têm uma ligação estreita com o campo, com as práticas que eles fazem lá no campo. E eu, assim, tenho recebido informações, né, de muitas pessoas que tem muitas invenções, muitas resoluções de problema que tem essa pegada maker, né? Então, o cara, por exemplo, lá constrói um gerador de energia elétrica usando uma roda d'água, um catavento, né? E ele consegue alimentar, digamos lá, uma estufa de fumo com isso. Então, essas soluções caseiras, elas me despertaram interesse, e eu percebi que existe um aspecto etnomatemático também nisso. Né? O aspecto etnomatemático que trazendo, não é só uma questão, como é que ele faz conta aqui para... Não, é na acepção lá do Biratan D'Ambrosio, da etnomatemática do Biratan D'Ambrosio. Ele diz que a etnomatemática, ela tem muito mais a ver com uma cosmovisão, uma cosmogonia, né? Então, aqueles nichos culturais, aqueles povos, aquelas guildas profissionais têm algumas práticas, né, que elas extrapolam somente aquela coisa operativa, né? É algo assim de resolução de problemas mesmo. Então, que basicamente fazer matemática ou matematicar, né, é resolver problemas, né? E a gente precisa resgatar essa ideia, né? Que muita gente chega assim, olha para mim, você é professor de matemática? Então me diga rápido lá quanto é 35 vezes 27. Eu dizer, cara, eu sou professor de matemática, eu não sou calculadora, né? Então, as pessoas têm esse pensamento comum, né? Então, quebrar um pouco esse senso comum de que saber matemática é saber fazer conta rápido, né? Então, por meio desse processo, dessa
do movimento maker, que envolve também eletrônica, robótica, programação, produção de alimentos, artesanato, até construção de instrumentos musicais, né? Eu estou aqui no ateliê de um ex-aluno aí do programa de mestrado, né? O Bogdan, que é meu filho. Aqui ele constrói instrumentos musicais. Então, tem uma matemática envolvida, né? Aqui, né? Tem e tem uma cosmovisão envolvida nisso aí. Então, agora eu estou interessado nesse movimento. E especialmente porque eu faço parte também de um projeto de extensão, de um programa de extensão, na verdade, na Unicentro, que é o Núcleo de Estudos Eslavos. E nesse núcleo existem vários pesquisadores lá de vários departamentos. Ele começou lá no departamento de letras, mas ele foi expandindo para geografia, para história, para turismo, né? E de repente entrei eu lá de matemática, né? O meu interesse nisso foi porque eu tenho uma certa proficiência no idioma ucraniano e também no idioma polonês, e a gente começou a estabelecer parcerias com universidades na Ucrânia, na Polônia, buscando fazer pesquisas conjuntas e tudo mais. E atualmente eu estou trabalhando numa perspectiva de atendimento da comunidade em cursos de idioma, né? Inclusive agora, nesse momento, não, hoje é quarta-feira, então hoje não tem. Mas ontem, por exemplo, nesse horário, eu estava monitorando os cursos ministrados, né, por uma parceira nossa que mora em Nova York, e ela é professora de língua ucraniana, então ela está fazendo essa parceria junto com um órgão representativo da etnia ucraniana aqui. E então eu estou metido no meio desse caldo aí, né? E eu acho que é isso, basicamente, né? Eu acho que está chegando no meu tempo aí, daí já deixar um pouco aí para as perguntas. Então é isso, agradeço mais uma vez, mando um abraço para o pessoal lá, meus alunos, ex-alunos, né, que devem estar assistindo, meus colegas do departamento também, da Unicentro, né, que devem ter acessado a live aí, né? E fico à disposição para eventuais esclarecimentos aí. Valeu, gente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Queria, antes de passar para o professor Rafael, somente ler aqui no Facebook 3 colocações que tem, que deixa a coisa mais interessante ainda do que está, professores. Então, o professor João Paulo coloca, né, Clodogil e Rafael, professores doutores de primeira linha. Com certeza teremos uma discussão de alto nível. Sucesso. Ó, a responsa que ficou o professor Rafael agora aí, hein? Professora Nilceia participando também, dando parabéns aos pesquisadores. Professora Lúcia também, né? Manda olá, Clodogil e Rafael. Ótimo ver e ouvir vocês. Professora Lúcia Virgínia. Aí tenho bastante parabéns aqui. Parabéns pelo trabalho com etnoconhecimento. Mas depois a gente fala mais um pouquinho do que tem dentro do Facebook aqui. Vou passar agora a palavra para o professor Rafael, para ele também falar um pouquinho se existe ou não vida, né, professor, depois do doutorado. Muito obrigado, professor. Boa noite para todos. É um imenso prazer estar participando desse momento. O TFPR, a gente existe antes, parece que da minha vida inteira, né, antes, depois e acho que para sempre. Eu digo isso porque eu comecei a estudar aí na UT, no antigo Cefet, em 1995, e eu fui um caso interessante, né, porque quando eu comecei a estudar na UT, eu não comecei nos cursos técnicos, eu comecei no cursinho, né, na época era tipo, como para alunos carentes, não tinha cota, para entrar no Cefetinho, para passar no pré-vestibular. Eu estudava no Regente, e no mesmo ano, na 8ª série lá do Regente, eu estava trabalhando já com carteira assinada ali na Montes, com o seu João Montes, e já chego no doutorado. Vou dar um pulão, tá bom, gente? Mas é que o Cefet, a marca, né, a minha vida é esse momento. Então eu tinha duas opções. Eu tinha um emprego, né, que a gente brinca, né, piazão, 14 anos, carteira assinada, não sabia se ia no Magic Sound ou fazer alguma outra coisa da vida, né, para quem lembra dessa época.
E aí eu passei no Cefet, graças às aulas da professora Rita, no cursinho pré-vestibular, porque era muito ruim de português, acho que até hoje, né, me bato bastante com essa encrenca aí. Sempre para escrever peço revisão, peço ajuda, orientação, né, fui aprender com o professor André Kocianski no mestrado, que não põe vírgula antes do E, né, fui aprendendo no mestrado, isso, ele corrigiu todas, marcou todas, né, deixou tudo amarelinho lá, vírgula antes do E. Aí eu, né, para não ocupar mais o tempo dele, eu passei a não pôr mais a vírgula antes do E, né, mas enfim, e aprendi muito, né, gente, então, ali desde do cursinho pré-vestibular que marcou, né, você ir para uma instituição grande e tal, naquela época, depois fazer o Cefet eletrônica, 4 anos, né, naquela época, acho que todos conhecem a fama do Cefet, né, os professores aí que talvez estejam me assistindo também conhecem, mas eu fui sobrevivendo e eu não sabia se ia ter vida após aquilo também, né, não era tão fácil. Depois entrei fazer bacharelado na física, né, quem passou pela UEPG conhece também a física lá, também não sabia se ia ter vida depois, aí, né, fui dar aula, fiz a licenciatura na UT, e estava dando aula um dia, acho que em Jaguaraí, Voraputi, no colégio, e eu vi na sala dos professores uma propagandinha lá, uma comunicação do PPG-CT, mestrado na UT. Era novidade, ninguém sabia. Tinha muitas especializações na UT, né? E eu olhei, opa, aí é minha área, né? Conheço se duvidar, no cimento aí das calçadas da frente tem meu nome ainda até hoje, né? Marcado com o dedinho aí a data. Mas, enfim, e eu topei, né? Eu fiz parte da primeira turma do mestrado, o professor André ajudou muito, aprendi muito com ele, tenho muito a agradecer, assim, né? Não tem como não dizer o quanto eu mudei depois disso. E depois do mestrado, vou ser bem sério para vocês, né? A gente, no dia a dia, do trabalho, a gente acaba tendo uma rotina, né, que impede, muitas vezes, da gente procurar outras coisas e tudo, mas surgiu a oportunidade do doutorado, primeira turma também, em 2000 e... Quando que era, Cláudio Gil? Agora deu um branco aqui. 2013? Acho que isso, né? A tua turma é 2013, né? 2013. A minha é 2014. 2014. E 2013 teve uma abertura ali no meio do ano e entrei, né, passei com o Marcos Danione, né, excelente professor também, só tenho a agradecer, aprendi bastante, ali que você vê a importância do conhecimento. Eu acho assim que o professor André, ele não quer só dar aula, ele quer motivar o professor Marcos, ele não quer só dar aula, ele quer também, com certeza, deixar você encantado pela profissão. Isso é uma coisa assim muito clara. Eu com o Clodogil fizemos até teatro, Clodogil, as aulas do Marcos Danione. Tá lembrado? Até cachorro foi, né? Até cachorro, teu cachorrinho, cara, você jogou a bolinha, fez ele ir buscar para mostrar a questão, acho que do behaviorismo. O Clodogil levava o cachorro, matava a pau nas aulas, né? A gente né, até peruca, algumas coisas parecidas, assim, mas quem conhece as aulas sabe o quanto são dinâmicas e importantes também. Mas essa pergunta aí, pessoal, existe vida após doutorado, me lembra as aulas de filosofia do professor Edson. Né? Não tem como não lembrar ali a gente nunca chega na resposta, né? Não existe resposta para essa pergunta aí, é muito difícil você... né, eu acho que o doutorado acompanha a gente a cada dia. Até hoje eu não deixei de fazer o doutorado, parece que a gente sempre está vivendo aquela... né, a busca por artigo, a busca por orientações, trabalhos. Então, assim, é bem presente, né, o modelo de vida que vocês estão tendo agora no doutorado, ele vai acompanhar vocês depois também. Então, não dá para dizer assim que existe vida após o doutorado e acaba o doutorado e continua a vida, tipo, como se fosse um rompimento, assim, para aqui, fase nova, aquela história assim de tira o piano das costas, né, eu lembro muita gente falar isso, não tem não, tá? Você vai colocar mais alguns pianos e vai continuar carregando. Eu vou dizer para vocês já, se acostume com o piano nas costas aí, que esse é eterno, tá bom, gente? Você continua com a responsabilidade, continua com, né, você, querendo ou não, você acaba representando os egressos da instituição, né, falar que hoje, pra gente, sim, eu fico super nervoso, né, o Clodogil tem muita sabedoria, eu gosto muito de ouvir ele, eu fico, né, na calma com que ele fala as coisas. O Clodogil é parceirão aí, mas pra ele tira de letra, ele tá aqui falando, daqui a pouco ele tá falando em outra live aí, pode ter certeza. Mas eu né, fico nervoso, sim, né, eu tenho uma live amanhã, estava preparando, tenho uma sobre jogos, acho que até daqui a pouco eu divulgo ali, eu vou falar sobre
jogos digitais dentro e fora da sala de aula. É um evento que está tendo no IFPR, primeira semana de jogos, vai ser amanhã às 3 horas da tarde. E eu vou falar justamente da pesquisa de doutorado. Aí eu vou falar durante 1 hora ou 2 horas aí só sobre a pesquisa de doutorado. Então, quem quiser, eu passo o link. Deixa eu ver se consigo passar aqui na lateral aqui. A Virgínia, qualquer coisa, passa lá para o pessoal. Começar a fazer gameplay aí, Rafael. Dá para fazer né? Agora à tarde, cara, eu ia participar de uma mesa redonda sobre RPG. Eu queria muito participar, mas ia dar encontro com essa daqui, daí ia dar conflito. Eu não sei se dava para dividir a câmera, coisa assim, mas melhor não, melhor evitar. Mas, gente, eu fico muito feliz assim, pelo convite, primeiramente, ao ter a professora Nilce, o João, o pessoal que estava ali, a Lúcia no Face, cada um tem uma lembrança especial. Vocês, eu espero que criem também essa união entre as turmas. A gente tem um grupo do WhatsApp até hoje, lá com o Clodogil, com o pessoal da turma, e a gente todo ano é parabéns, no data dos parabéns, ninguém passa em branco lá, sempre que acontece alguma coisa também, a gente sempre, em relação a um colega, alguma coisa, a gente comunica. Esses dias foi aniversário do Clodogil, né, Clodogil? Acho que uns dias atrás, hein? Faz tempo já, 7 de setembro. Setembro foi agora, né? E a gente sempre mantém contato, né? Então, muito bacana, assim. Então, gente, eu no doutorado, né, com 2 anos, eu tive troca de orientador, né? Foi um momento bem complicado, assim. Acredito que todos vocês aí devem imaginar. Eu estava há 2 meses da qualificação. O professor Danione, ele pegou compromissos no programa de doutorado de Maringá, e eu passei para a professora Sani. E aí a gente não sabia se abandonava o que tinha, ou usava parcial, ou começava algo novo. E eu fui trabalhar nas ideias, né, para apresentar para ela, né, alguma proposta. E eu admiro muito a professora Sani, né, quem convive com ela sabe que ela é muito prática nas decisões, nas ideias. Não tem muito... É legal assim que você está, né, tudo confuso, né, mentalmente, porque você está tentando bolar uma ideia de trabalho, e você fala um monte de coisa que parece que não faz sentido, e ela fala, não, é exatamente isso que você vai fazer. Ó, isso aqui que você falou, acho, né, ela captou bem às vezes o que a gente pode se sentir mais preparado, alguma coisa assim, e ela acertou muito bem, porque tinha 2 anos para fazer, né, tudo de novo, o projeto, a pesquisa, a qualificação ali, e deu muito certo, assim, porque eu agradeço assim, a ela pela orientação, porque a gente terminou no prazo, né, eu terminei exatamente nos 4 anos do curso, não precisei pedir prorrogação, e isso se deve muito assim, ao lado objetivo da professora Sani, né, né, faça isso, Rafael, vá lá e faça isso, né, não tem faça 1, faça 2, faça 3, vamos ver qual que é melhor. Não, faça isso que vai dar certo. Nossa, e você vai com aquela para casa, assim, né, sempre na dúvida, mas eu sempre falo, gente, sigam bem, né, os orientadores aí da UT, só tem professor fera. Recentemente, eu participei eu fui co-orientador num trabalho de um aluno do mestrado, o professor Paulo, né, defendeu uma proposta de jogo, junto com a orientação com o professor Romeu, e assim, a experiência que o grupo tem aí, as ideias, né, é muito grande, gente, né, o pessoal aí, assim, a gente só tem eu tenho muita admiração, assim, né, eu terminei o doutorado, mas, assim, eu ainda continuo, assim, pensando assim, eu quero chegar no nível desses caras aí, sabe, dos nossos professores, então, isso é uma admiração que eu tenho muito grande pela instituição. Bom, aí sobre o projeto, como eu falei, amanhã eu vou falar mais, né, se caso alguém quiser ter mais algum detalhe, mas como é que foi? Eu falei para a professora Sânia que eu sabia programar jogos, mas esse sabia também não é aquela coisa assim, né, amanhã tá aqui um jogo pronto. Vocês sabem, né, quem programa vai fazer um quiz, né, na unha, né, que a gente fala, um jogo da velha, que seja, não sai assim, mas eu falei, eu faço jogos, para partir para a conversa, né, igual o pessoal que fala que, eu sei programar robozinho controlado pela web, não é da noite, né, da noite pro dia, amanhã cedo tá pronto, dá um monte de encrenca essas coisas. Eu acho que vocês, indo no doutorado, cada um tá com a sua encrenca, né, e eu falei para você, não, eu programo jogos, tá, daí ela falou assim, então a gente pode fazer um jogo novo, aplicar um jogo pronto, né, jogo novo, dava medo, porque assim, puxa, tem 2 anos, tem que escrever tudo ainda, né? Como é que eu vou... Um jogo se leva 6 meses, 1 ano, eu tô participando agora de uma semana de jogos, você pega um cara de 20, 30 anos na área, e quantos jogos você já fez? 2, né? Tipo,
É que você vai fazer 1 em 2 anos e ainda escrever o TCC, a tese, e ainda publicar os artigos e participar, né, da tudo que tem que fazer ainda. Aí eu falei assim, ó, né, e na física, o que é mais usado, né? É o FET. Quem conhece as simulações FET? Eu acho que todo professor de física já viu, né, do FET Colorado. Atualmente lá eles estão com umas 150 simulações, e eu li lá num cantinho, no rodapé da página, que é open source aquilo lá. Aí eu falei para a Sânia, ó, né, o FET tem alguns problemas, eu programo jogos, o negócio é open source, eu acho que dá para alterar eles para a gente, né, fazer alguns experimentos. E o legal do FET, gente, eu acho que atualmente, eu não recordo o número, mas acho que ele está com coisa assim absurda, de 700 milhões de acessos. Né? Ele está traduzido em 150 línguas, uma coisa... Ele está com um número de acesso absurdo, uma coisa... falou em simulação de física, sala de aula, FET Colorado, ele tem lá para todos os... para todas as áreas dentro da física, química, biologia, várias simulações. E eu falei, ó, e um dos problemas do FET, qual que é? Que os alunos não usam se não for dentro da sala de aula, no contexto escolar. Quem é da área da física aí sabe, você leva o aluno lá para o laboratório, ele adora. Porque o que é o FET? Ele promove a aprendizagem por descoberta. É você deixar o aluno, igual o Clodogil está ali no laboratório dele, né? Coloca um aluno ali dentro, fecha a porta e volta dali 1 hora para ver o que ele faz ali. Se não cortar o dedo, né, Clodogil? Alguma coisa, né? Tem bastante ferramenta aí, mas dando material para ele, talvez saia alguma coisa. Então, o FET, ele imita essa proposta, que é a aprendizagem por descoberta, como se o cientista estivesse no laboratório, diante das ferramentas, e faça o que quiser. Então, quem já abriu uma simulação FET não tem objetivo nenhum, não tem orientação. Então, esse que é o problema. O aluno que abre em casa, ele não consegue, né, se ele não tiver um norte, ou no mínimo uma orientação, ele não usa. E aí eu confirmei isso com aquele ferramenta do Google, Google Trends, não sei se alguém já usou. Tem gente que usa até para briga de time de futebol, aí coloca Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, só para ver qual que tem mais busca na internet. Tem gente que coloca várias palavras lá, né, para testar, fazer comparativos aí de temas diferentes. Mas né, se você colocar o FET lá no Google Trends, tem, né, 2 épocas no ano que cai o número de acesso. Quando que é essa época? Dezembro, e principalmente em julho, porque as férias nos Estados Unidos ela é diferente, né? O início letivo lá inicia no 2º semestre e tem férias mais curtas no final do ano e uma mais longa no meio do ano, por causa do verão. E bem naquele período ali, o FET cai. Ninguém acessa a simulação de física nas férias. Acho que é meio óbvio, né? Mas tudo bem. Mas a gente fica pensando, pô, e se você colocar lá palavras ligadas a jogos, Steam, games, o que acontece nas férias? Aí explode. Agora na pandemia deve estar meio misturado, vai atrapalhar as estatísticas um pouco, vai dar uma diferença grande aí nesse levantamento, mas os alunos jogam muito nas férias e esquecem tudo que é material e aí que eu pensei, vamos começar a fazer modificações no FET para melhorar justamente esse problema. Inclusive esse problema estava descrito na página, né, como um dos problemas deles, que os alunos não têm interesse fora de sala de aula. Aí eu fui programar aquilo. Gente, aquilo lá vem de uma conversão de Java para HTML5, usando Node.js, compilado em um arquivo só, umas bibliotecas gigantes, um reaproveitamento de código. Para as 150 simulações, eles usam a mesma coisa que já fez antes, continua usando. Aí começou a dor de cabeça. E daí que eu pensei, puxa, não vi ninguém fazer isso antes, agora eu resolvi fazer, e já passaram ali 6 meses, 7 meses do tempo que eu tinha de 2 anos, agora eu vou ter que aprender. E aí eu fui mergulhando, fui pedindo ajuda para os colegas, sorte que eu estou no Instituto Federal, tem bastante professores da área de informática, né, da área de computação, tinha lá o professor Gregory, o professor Poutro, o Eric lá, então o pessoal, o Bersanet, e às vezes eu perguntava para o Bersanet, assim, Bersanet, o que é aquele Node.js que diz que tem que usar lá? E ele me dava uma dica aqui, outra ali, mas sempre muito sim, né, para não incomodar as pessoas, a gente vai meio... E eles vão ajudando, às vezes uma palavra que vocês consigam de alguém, né, eu falo assim, se tem uma ideia, um projeto, gente, vão divulgando para vocês pegarem já qualquer informação que possa ajudar, isso é muito importante. Então, contem o que vocês estão fazendo, contem para qualquer pessoa, e vocês aprendem a contar o que vocês estão fazendo dentro e fora da academia, fala para o teu pai, para tua mãe, para o teu amigo, para o teu vizinho, né? Se não quiser ouvir, não importa, mas aí você já sente alguma coisa assim na parte que você está contando que é melhor ou pior, sabe? Aquilo que vai, né, dando mais
Mais atenção é onde vocês têm que investir mais, menos atenção, né, vocês têm que ver o que está acontecendo. E eu fazia muito isso. E eu consegui, quando eu consegui fazer a primeiro Hello World na programação do FET, nossa, deu vontade de escrever tutorial, soltar foguete, espalhar para todo mundo, assim, porque ele é complicadinho. Depois eu vou passar um site para vocês, que é o site que tem lá a causa. É bem fácil, gente. É só procurar no Google Física Games. E o site é fisicagames.com.br. Então acho que não preciso nem passar link. É fisicagames.com.br. E esse site ele é um laboratório. Eu não divulgo ele nem para os meus alunos, praticamente. Né? Eu divulgo assim quando vou usar mesmo, mas não é eu não quero ter assim aquele número de acesso devido à divulgação muito. Né? Eu evito. Então, assim, porque a gente faz uma contagem de visualização no período de férias de algumas modificações que a gente faz em alguns jogos. Então, aqui lá é um projeto né, que a gente desenvolve. E eu fiz as modificações no FET. O FET, ele tinha um módulo dentro dele chamado módulo Vegas. Para que é o módulo Vegas? O que vocês imaginam com a palavra Vegas? Né? Lembra Las Vegas. E essa palavra Vegas, gente, é um segredo nosso aqui, porque ela só está dentro do código, linhas de programador. Não tem fora, não tem escrito em lugar nenhum, nem nos artigos, nada. Está lá no código aberto, eu achei lá o termo módulo Vegas. E eu fiquei muito admirado pela escolha do nome módulo Vegas até. E realmente, o módulo Vegas, o que ele faz? Ele pega uma simulação daquela, que é por descoberta, e coloca elementos de game design lá, elementos clássicos. Mas bem clássicos. O que é o elemento de joguinho clássico? É o carinha errar, e o que acontece? Sai uma carinha triste, você errou. Aí quando acerta, bate palma, solta o foguetinho e aparece a pontuação. Cara, mas isso aqui está totalmente contra a aprendizagem por descoberta, né? Tem o FET, o Carl Willman lá, que é o ganhador de prêmio Nobel, que doou o prêmio Nobel para fazer o FET, tá vendo isso? Eu fiquei preocupado, tipo, pô, isso aqui vai... Sabe quando imagina assim, você chegar numa aplicação de Vygotsky, Piaget, construtivismo e tal, dar uma aula, mas no final dá balinha para as crianças, sabe? Tipo, para quem acertou. Né? E para quem errou, não ganha balinha. Pô, aquilo ali tá acabando com o FET, não pode ser assim. Daí eu pensei, vou testar isso daí, e primeiro para ver se isso tem efeito ou não. Se não tiver efeito, beleza. Se tiver efeito, eu vou tentar propor alguma coisa melhor em cima disso. Que não seja esse behaviorismo aí presente. Aí eu fui testar. Grupo de controle, né, turma experimental, conhecimentos prévios, questionário, pré-teste, pós-teste, retenção, e deu que os alunos mantiveram uma retenção melhor com esse game dentro do FET mesmo. Então, deu diferente do que eu esperava, né, e todos os alunos saíram do pós-teste igual, né, em termos de conhecimento. Dali 2, 3 semanas eu testei de novo e deu uma diferença. Aí eu usei bastante estatística, porque eu ficava muito preocupado. Eu vi que meu tempo deu, gente. Puxa vida. Né? Mas, enfim, aí eu testei, eu vi que valia a pena investir mais. Aí eu coloquei... já que eles aprenderam mais, né? O que eu fiz? Eu coloquei um placar de pontuação, onde eles poderiam compartilhar as pontuações deles no site. Então eu fiz foi um desafio grande. Eu peguei aquele FET, imagina o FET lá que vocês conhecem, que é uma coisa, né, que vocês jogam, né, na internet. Eu coloquei um placar de pontuações, que quando chegava no final, o aluno marcava o ponto dele no jogo da balança, lá no jogo de química, fatoração e outros jogos, e ele entra com o nome e salva a pontuação dele. E fica salvo lá a pontuação geral e a pontuação nas última semana, eu acho. E os alunos adoraram, começaram a fazer competição em casa e jogar. Eu tenho os dados do site, né? Os alunos começaram a jogar ali e colocava até o nome da turma, como se fosse uma competição saudável, né? Aprendendo física. E os caras colocavam até a representação, o nome e a turma, para dizer que essa turma está na frente da outra turma, tipo mecânica, informática, que são os cursos técnicos que nós temos. E foi bacana, porque daí já não era mais um objetivo de tarefa, né? E é isso que eu penso, gente, essa é a minha luta em termos de pesquisador. Atualmente, por exemplo, está tendo um campeonato de LoL aqui no IF, tem um aluno que teve um campeonato agora, acho que foi, lembro que Paranaguá, alguma coisa assim, os alunos, o eSports, né, ele cresce muito e muito presente, mas o eSports educacional, né, ou educativo, não tem, né, não existe. Já teve algumas Olimpíadas e tal, mas não pega. Então, o meu grande problema como pesquisador é assim, como competir aí com as Nintendo, com os Xbox, PlayStation da vida, esse espaço todo, com jogos para aprender.
não precisa ser educacional, educativo, né? Mas é como, sabe, a pessoa dedicar ao mesmo tempo do entretenimento. É claro que com jogo comercial também dá para aprender, né? A gente conhece tudo isso, mas vamos supor um jogo de matemática, física, química, biologia, história, competindo nesse espaço aí. É possível? Olha, se é ou não é, eu não sei, mas que eu vou lutar na minha pesquisa para isso, eu vou, entende? Enquanto eu puder fazer alguma coisa. Recentemente aí o Paulo, no mestrado, defendeu sua dissertação com o jogo newtoniano. A gente tira um pouco, né, o aspecto muito explícito da educação, assim, tira um pouco, deixa mais leve, né, não põe termos técnicos, não vem com aquela roupagem, aquele rótulo de educativo. Mas a gente, aos poucos, a gente vai ganhando esse espaço, né? Então, o meu site lá, para vocês terem uma ideia, desde que eu defendi o doutorado, eu verifiquei agora há pouco, já teve mais de 50 mil acessos, tirando os spam, né, que ele tira lá, dá 60 mil, tirando spam. Então, foram 50 mil acessos nesse período, gente, e sem divulgação. Nunca coloquei no Facebook, nunca. É a primeira vez que estou falando assim numa live aqui, que eu acho que está sendo. Eu evito um pouco, porque ele faz parte de levantamento de dados. Mas como o Paulo terminou o trabalho dele agora e defendeu, né, não vai ter esse problema, né? Então, o Paulo já colheu os dados, né, defendeu o trabalho para ver o impacto dele do jogo né, com os alunos, mas é o que a gente defende nesse ponto aí. Pessoal, o que eu tenho que falar assim, fora a academia, só para terminar, a gente tem trabalhado muito, gente. Depois aí defendi o doutorado aí, no mesmo ano, acho que foram umas 7 bancas de TCC, umas 3 bancas de pós-graduação, isso orientando, fora as que você participa, né, como avaliador. Muita aula, semana passada aula remota no médio e no superior, e vocês sabem que para cada aula a gente gasta outro turno de preparo. Então, assim, eu estou na coordenação da física, eu amo esse trabalho, esse curso, tudo, porque assim, a gente vê o resultado que vale muito a pena, né? Eu atendo os alunos em qualquer horário, né? Quem me procura, eu sempre tô disponível ali para atender. Ainda uso o domingo, né? Domingo passado, agora eu fiz a submissão de um artigo, né? A gente continua fazendo aquelas loucuras, às vezes, em alguns horários, para correr atrás do tempo. Eu publiquei um artigo, né, da tese de doutorado, deu um resultado muito bom, gente, né? Porque assim, a gente publica um artigo e a coisa que a gente mais quer é que ele seja citado. Você pode ter 10, 20 artigos, mas parece que o gostinho da citação é legal porque você viu que, pô, serviu, né? E esse artigo que eu publiquei, ele é uma parte do trabalho, né, junto com a professora Sani e demais professores aí. E ele está com 22 citações, e isso me deixa muito feliz, assim, no sentido de que está servindo, tá? Estão aproveitando, né? A gente sabe que se tem 22 citações, a quantidade que às vezes leram, né? Então, eu ainda não publiquei o artigo da tese, isso é eu quero publicar ele, fazer a tradução do artigo, e isso sabe, essas exigências que a gente coloca sobre nós mesmos, que acaba, às vezes, dando mais trabalho, mas a gente não vai chegar na perfeição, a gente tem que focar ela, né? A gente tem que correr atrás, buscar a qualidade. Então, sempre façam, gente, vocês estão numa instituição de excelência, né, como o Pilates sempre fala aí, né, vocês têm que pensar na perfeição, né, para chegar ao mais próximo, claro que a gente não chega, mas sempre pensar em fazer o mais perfeito possível. Né? Que nem o André Kozenski me ensinou. É nas vírgulas que estão os problemas, depois vem o resto, certo? Então, tem que acertar tudo, né? Tudo é uma vírgula, um ponto lá na referência, tudo, né? Vocês têm que correr o olho em tudo, tem que ser, né? Tudo tem que ser, a gente brinca, né? Nos trinques aí para ser um bom trabalho. Então, assim, no meu mestrado eu publiquei um artigo que ele foi para uma revista, né? Uma A1, e eu espero o doutorado também. Então, eu coloquei uma exigência meio alta e eu venho preparando ele, né? E só que assim, as atribuições do dia a dia, a coordenação, as aulas, são prioridades. Aluno é prioridade. A primeira coisa é aluno. Entrou em contato, todos aqui acho que são professores, né? A gente tem que dar prioridade, porque é eles que a gente vai deixar depois, né? Depois que a gente se aposentar, tá longe de se aposentar ou não, né? Mas eu já fico contente, por exemplo, quando um aluno meu, né, que já é da licenciatura em física, está dando aula e ele me contar que os alunos estão apreciando a aula dele. Então você já começa a
haver geração de formandos. Acho que o Clodovil também, lá na formação do pessoal da licenciatura em matemática, é bacana quando a gente vê nossos alunos, né, conseguindo, né, aquele objetivo que eles, né, almejavam ao entrar na instituição. Então, mas é isso aí, gente. Desculpa passar um pouquinho do tempo, né? É muito difícil falar sobre se existe vida após doutorado. Acho que existe muito doutorado após a vida, continua, tá? Acho que essa é a minha ideia mesmo sobre esse assunto. Beleza? Obrigado, Anderson. Obrigado, professor Rafael. Vou ler mais algumas coisinhas que chegaram, e aí a gente vai para as perguntas. Tem aqui alguns comentários, né? O Bruno da Silva Reis coloca: saudades, professor Rafael Ribeiro, tempo que trabalhava no positivo de Araputi. Colocou aqui, está participando também. O professor Aldri dá parabéns para o Rafael, para o Clodogil. Que mais que tem aqui? O Clodogil colocou ali também, né, um momento de nostalgia, lembrando do teatro do julgamento do Feyerabend. Ele colocou ali para a gente lembrar disso daí. E assim, tem algumas perguntas aqui. Eu vou colocar a primeira pergunta para o professor Clodogil. Perguntaram assim, professor: como funciona os grupos Maker? O perfil dos alunos que participam, qual é? Bom, a gente não traçou basicamente um perfil de quem que pode entrar, quem que não, né? Não existe um critério de demarcação aí nesse sentido. Mas a cara que a gente quis dar foi uma cara de clube. Então, eles se associam voluntariamente. Uma das escolas que mais deu certo lá foi a Escola Pio XII, lá de Irati, que é uma escola de ensino fundamental somente. E eu trabalho com eles lá desde o tempo dos clubes de robótica. Então, sabe como é, né? Aquela criançada lá, eles são muito inconstantes, mas tem alguns que têm um perfil para isso. Inclusive, tem um que eu tenho ele adicionado no WhatsApp, ele está já terminando o ensino médio e ele está trabalhando num projeto de automação de um caminhão. O pai dele constrói modelos em escala de caminhões e eu estava orientando ele a construir o projeto de automação do caminhão usando a placa Arduino. E aí, testando vários tipos de motores, daí chegou à conclusão que, por exemplo, que poderia utilizar um motor de vidro, de acionamento de vidro automatizado, né? Que já tem caixa de redução e tudo mais. Cara, é admirável, teria que mostrar para vocês o trabalho que ele fez. Então, a forma de trabalho do Maker é basicamente similar ao dos clubes de robótica. Então, eles se associam e aí vão desenvolvendo as atividades que a gente propõe lá dentro e depois a gente vai dando ideias para eles e eles vão compartilhando isso, né? É como um clube mesmo. Um clube me lembra o meu tempo de aluno, que, na verdade, a gente tinha um clube completamente informal. A escola não tinha espaço para isso, então era nas conversas de recreio que a gente ali se juntava numa rodinha para ver revista de eletrônica e compartilhar projetos. Daí eu lembro que na 8ª série eu montei um jogo de um Nervo Test, aquele jogo com um araminho tudo torto assim, né? E ele tem que passar uma argola por ali. Então eu montei aquele jogo para a gente arrecadar dinheiro para a formatura da 8ª série. Né? Então tem essa pegada, sabe, do pessoal se encantar por alguma coisa, alguma ideia ali dentro e desenvolver aquilo com a orientação dos colegas. E tem essa pegada também de conhecimento em rede, né? Porque o movimento Maker, ele é assim, a pessoa pega a ideia de aprimora e coloca. Então, é dessa maneira, essa construção coletiva do conhecimento, que tem essa vertente do open source, né? Como é a comunidade Linux, né? Como são a comunidade Arduino também, que desenvolve projetos em cima do Arduino.
Agora, hoje mesmo, eu vi um vídeo lá de um cidadão que ele demonstrando como é que você pode ganhar dinheiro com o Arduino. Então, claro que não é esse o nosso principal objetivo, mas mostrar que até isso é possível, né? Porque essas placas elas permitem o desenvolvimento de diversas ideias, né? E agora com o advento da internet das coisas, né? E que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer diversos projetos de automação na casa da gente. Então, só para vocês saberem, a minha casa não é toda automatizada, tá? Porque tem uma série de dificuldades nesse aspecto. Mas é possível fazer aqui, por exemplo, um acionamento de portão. Digamos, tem um portão, até já estava vendo uma possibilidade de fazer o acionamento do portão automatizado por meio do celular, né? Então é possível você fazer isso hoje e de uma maneira bastante simples. Eu só não trabalhei nisso porque não tive tempo ainda, né? É bem a rotina que o Rafael colocou ali. A nossa rotina é uma loucura. É preparando aula, atividades de projeto de extensão, pesquisa. Agora estou preparando a apresentação no evento que vai ter no evento de extensão que vai ter na Unicentro. Estou em corpo editorial de revista, de um evento lá de Rondônia, que me convidaram para participar. Tem uma dissertação de mestrado do programa do mestrado profissional de física na UEPG, né, que já participei, acho que umas 3 ou 4 bancas lá, né? Então tem que fazer a leitura atenta, né, contribuir com o pessoal que agradecer muito aí o Silvio, né, que fez parte da minha banca e que passou a me convidar sistematicamente para participar dessas avaliações. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Acredito que sim, professor. Beleza. Acredito que sim. Muito obrigado, professor. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Para o professor Rafael, professor, primeiro estão pedindo se é possível colocar esse artigo aí, ou dizer o título desse artigo. Na verdade, o pessoal do doutorado, do grupo do doutorado, está lhe pedindo que coloque dentro do grupo lá esse seu artigo, e de repente para os outros também que tiverem interesse, o título do artigo, para que a gente possa encontrar o artigo também. E aí tem uma pergunta que diz assim, professor: qual a dica que você dá para professores de física que desejam desenvolver aplicativos para o ensino? Ou seja, desenvolvem aplicativos ou jogos? Essa é a pergunta. Então, o artigo, acho que eu comentei foi sobre aquele que teve mais citações lá, né? Eu acho que Então, aquele artigo ele foi como se fosse um estado da arte, uma revisão revisão da literatura. E antes de eu começar a fazer pesquisa, eu tinha que saber qual que é o problema, né, dos jogos educacionais. Por que existem jogos educacionais na escola e não existe fora da escola? Por que a minha filha joga todo dia Minecraft, mas não joga a versão Education, né, do Minecraft? Ela joga online, acho que não sei se está jogando nesse momento ali, mas todo dia a gente tem que chamar ela do jogo, igual quando quando a mãe ia no portão, o pai ia no portão, chamar os filhos brincando na rua, né? Tem que ficar chamando lá. Sai do jogo, venha jantar, vai tomar banho, e ficam bravos quando te chamam. Então, assim, elas jogam tanto esses jogos, né? Mario e companhia, né? Tem tantos jogos aí explodindo nessa pandemia aí dos alunos acessando, e os jogos educacionais não tem. Por quê? Puxa vida, né? Aí a gente passa 1000 coisas na cabeça. Gente, quantos projetos já teve do governo e do estado, né, para implantar tecnologia na sala de aula, na escola? Quem já ouviu falar do ProInfo, 1900 e... Não, o ProInfo acho que é 2000 e alguma coisa. O 98. 1998, exatamente. O ProInfo era do governo federal, e eu acho que o Paraná saiu um pouco antes, Paraná Digital. Quem lembra do Paraná Digital? Um computador com Linux, né, laboratórios com computadores, com o Linux versão Education lá, alguma coisa assim. E aí foi tendo o projeto UCA, um computador por aluno,
Nossa, esse projeto UCA aí foi gigante, gente. Quem não viu, se procurar na internet aí, os alunos recebiam um notebook com Linux, meio, né, de acordo com as questões aí, mas um projeto super bacana. Aí tivemos ônibus que levavam o laboratório de informática até as escolas, né? Tivemos alguns casos até de empresas privadas que, né, fizeram vários projetos. Cara, então assim, lousas digitais, TVs interativas, projetores. Eu fico pensando se todas essas coisas, tudo, chegasse agora, no meio dessas atividades remotas da pandemia. Imagine, né, se fosse, né, chegasse junto, ou tivesse projetos semelhantes, ou tivesse coisa parecida assim, pá, toca de caixa, e chegasse agora. A gente está lutando para conseguir celulares para os nossos alunos, lutando para conseguir internet, lutando para conseguir um computador, lutando. Cara, olha a dificuldade, né? Então, a primeira questão, né, é que chegaram essas tecnologias. E material para os professores? Interesse dos professores? E esse é um problema que eu também não conseguiria, né, levantar muito, é muito complexo. Né? Acho que o professor Aldri fez um trabalho, né, sobre as tecnologias também, na visão dos professores, tem vários trabalhos assim, e realmente é um problema. Mas eu fui ver que os jogos digitais, na década de 90 e início dos anos 2000, eles eram feitos por quem? Quem que faz um jogo digital? O professor? A pedagoga? O Clodo Gil? Eu, né? Quem que faz um jogo digital, né? O Anderson? A Virgínia? Né? Era o pessoal da informática, o pessoal da computação. Eram meus colegas lá do curso de informática hoje, né? Que faziam. Como é que eles faziam? Baseado nos padrões de experiência vivida, né? Não pedagógicos, acadêmicos. Então surgiram na década de 90 ali muitos jogos, propostas de jogos sem base pedagógica, sem base teórica. Né? Nenhum clássico sequer, às vezes, nenhum Piaget da vida tinha por trás da proposta lá. E o pessoal fazia esse jogo e não sabiam orientar de como que ele entraria na sala de aula. Então, por exemplo, teve um que foi muito famoso, o Coelho Sabido. Quem lembra do Coelho Sabido? Era um multimídia para maternal e tinha todas as séries. Trilha da Matemática, até o Carmen Sandiego lá de ensinar locais, tudo. Mas muitos jogos, gente, eles chegavam e o professor achava assim que era para colocar o jogo para os alunos e o jogo por si só ia fazer o efeito que precisava, ensinar. Ou o professor pensava assim, teve muita falta né, de orientação por trás desses jogos, tanto na criação, na pré-produção. Pô, hoje para você fazer qualquer coisa aí, uma proposta de robótica que o Claude Gil, você não tem que pegar um teórico, o Claude Gil falou vários nomes ali, como é que é o nome dos franceses, não tem que pegar um monte de coisa. E por quê, gente? Porque senão a gente parte para, né, para gambiarra, certo? Se a gente não tiver um embasamento teórico, também não pode ficar só no blá blá blá, né? Ficar só no blá 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 também não adianta. Mas sem o blá blá também não, você vai partir para gambiarra, né? Igual o filho do Claude Gil que trabalha com aqueles materiais lá, vai ver o quanto o cara leu antes de pegar numa ferramenta daquela. Horas, nem se fala. Então, quando vai fazer um jogo, o cara leu muitas horas de programação, mas às vezes nunca leu um livro de pedagogia, não conhece, às vezes, como que o aluno aprende, quais são os passos. O fato dele não conhecer, às vezes também não ajuda ele a explicar a proposta do jogo. Pô, o jogo tem uma proposta de organizador prévio, tem uma proposta que seja, né, behaviorista, construtivista, construcionista, enfim. Aí a pessoa entende o objetivo pedagógico, além do conteúdo. E isso fez muita falta, na minha opinião, sabe? Então, a gente meio que perdemos um bom start aí, numa época que estavam chegando muitas tecnologias na sala de aula, e alguns jogos foram surgindo, mas a maioria era do tipo show do milhão, né? Jogos de quizzes, com buzina e tal, e acabou, né? Perderam pro miniclip da vida, quem lembra, né? Do UOL, daqueles sites de joguinhos flash, que as criançadas iam no laboratório de informática, só acessavam eles. E agora, para ganhar esse espaço, né? Nós tivemos a oportunidade, né? Nós da área de programação, né, para jogos educacionais, nós tivemos a oportunidade, tivemos as tecnologias. Agora o pessoal nem investe tanto mais, agora está diferente, celular, e eu tenho desenvolvido trabalho com os alunos nesse sentido aí. O nome do artigo, deixa eu ver se eu acho aqui, né, no Google Acadêmico, Jogos Digitais para o Panorama Brasileiro, vocês vão achar aí. Deixa eu colocar aqui.
Google Scholar, ó, jogos digitais, panorama brasileiro. Teorias de aprendizagem em jogos digitais educacionais em um panorama brasileiro. Então, eu quis fazer um levantamento, né, contei com o apoio do Pilate, do Frasson, né, do Nelson. Esse artigo ele foi citado 22 vezes porque ele é uma referência, né, sobre esse problema, entende? E muitas vezes a gente, né, eu estou participando aí da semana de jogos, e o cara fala todo entusiasmado, né, às vezes sobre um jogo educativo e tal, jogo tal, tal. Aí você, né, pergunta, mas qual que é tem alguma teoria de aprendizagem, tem alguma ideia de, né, antes de você fazer o jogo, você pensou em como a pessoa aprende, né, eu quero fazer um carro, mas não me interessa como a pessoa dirige, certo? Né, não, se você não tiver o básico ali de como uma pessoa vai dirigir esse carro depois, não adianta, né, inovar ou coisa parecida. E esse artigo, ele mostra assim que quase, né, tem um número lá, acho que, gente, né, eu fiz um levantamento, acho que foram 27 artigos, 41% dos artigos que tratam artigos, então a gente está falando da academia, porque tem o pessoal que faz jogos, por exemplo, o cara trabalha num centro de multimídia aí, de um sistema de ensino, ou trabalha numa empresa de desenvolvimento de games. Ele faz o jogo e não precisa se preocupar com isso mesmo. Jogo comercial, o cara tem a ideia, bota lá e deu, não deu, beleza. Mas um jogo educacional, e a pessoa se pergunta assim, tá, mas qual que é a tua ideia, concepção de ensino, né, de como uma pessoa aprende? Aprende, né, fica aquele vazio no ar. E muitos jogos foram feitos assim, cerca de quase 40% aí. E os outros é Piaget e Vygotsky, é a tabelinha, né? Quando um é o outro, e em outros casos são os dois. Né? Então, a gente é muito... Opa, cachorrinho, estamos em casa, né, gente? Só dar um jeito aqui, desculpa. Tranquilo, professor. Aí, Clodovil, você levava a cachorrinha para o T, né, para as aulas do Marcos? Agora não precisa levar mais. Tá com 15 anos o bichinho aqui. Tá firme. É o meu parecidinho, cara. É um misticinho de poodle também. Lembra? Um pouco o seu lá. Ó, gente, mas fiquei vermelho agora. Fiquei com vergonha dessa situação aí. Como é que pode, né? Estamos em casa. Professor Rafael, deixa eu aproveitar essas colocações suas e inventar uma outra questão aqui que colocaram. Você acha que os canais de divulgação da ciência no YouTube podem ajudar a despertar interesse nos estudantes? Pode, mas é bem concorrido o YouTube. É difícil você concorrer com o que você tem ali na lateral direita e na lateral esquerda. Aí entra a teoria cognitiva de John Sweller, quem estudou ela, né? É difícil, cara. É igual você dar uma aula, o aluno olhando o teu quadro, né? Vamos supor um aluno de primeiro ano, segundo ano, e uma cama elástica do lado. Tipo, do outro lado ali, uma piscina de bolinha. Você quer ver você dar aula. Tipo, eu uma vez fiz um joguinho, que o nome é Boliche da Trupe. Boliche da Trupe da Saúde. E esse jogo tinha essa proposta. Quem procurar no Baixa Aqui, tem lá no Baixa Aqui. Cuidado com o Baixa Aqui, que o Baixa Aqui é um site que você clica uma vez, tá? Ele abre um site, fecha aquele site, vai num download verdinho que aparece lá em cima, né? Que o Baixa Aqui é do tempo dos executáveis. Não tem vírus, é totalmente livre. Abaixei ele essa semana, tá tranquilo lá. Mas eu fiz um jogo, o Boliche da Trupe, e ele realmente serviu para essa proposta. A gente ia nas ações de bairro e a gente colocava lá o jogo e as crianças faziam fila para jogar, um joguinho de boliche que você joga com o mouse, bem funcional, e tinha lá a cama elástica. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Você pode usar o YouTube, mas você vai ter que fazer no mesmo nível do que está ali do teu lado. Que nem assim, eu tenho meus joguinhos no site lá, Física Games. Né, o último agora foi no Newtoniano. Será que se eu colocar na Steam um joguinho desse, tipo, do nada as pessoas vão se interessar? Tipo, então o YouTube, eu acho assim, uns canais de ciência fantástico. Mas o YouTube hoje é uma mídia muito grande. Talvez criar canais exclusivos. Eu acho legal assim quando o pessoal vem falar de jogos e fala assim, tem um site lá ontem teve uma live aí, acho que é EduMídia. Aí você entra, tá tudo lá os sites, tudo. Acho que a gente tem que partir um pouco para nossa. Ó, o gato aí, cara. Olha lá, ó. Gato e cachorro aí, Clodovil. Não deixa minha cachorra ver esse gato não, hein, cara. Essa é a Maisie. Opa. Maisie quem? Olha aí.
Então, assim, Anderson, você vai para o YouTube, os professores todos estão colocando aulas no YouTube. Eu estou colocando, todo mundo está colocando aulas no YouTube para os alunos assistirem, mas é para aquele público direcionado. Para ganhar o público geral, eu acho que a gente tem que partir para canais próprios. Parece um retrocesso, mas você dá uma valorizada no teu trabalho, né? Por exemplo, esse site Física Games, eu poderia falar assim, infelizmente ou felizmente, desde o doutorado eu pago host, né? Não vou falar o nome do domínio lá, mas eu pago o domínio anualmente. Não é barato, acho que é uns R$ 300, só para manter aquele site, para pesquisa, tudo. Poderia pôr em algum lugar gratuito? Poderia, ó, que nem meu outro jogo está no Baixa Aqui. O que aconteceu com o Baixa Aqui? Só propaganda. Entende? Então, assim, que nem o pessoal que trabalha muito com tecnologia, pessoal, você vai colocar numa prateleira o que você está fazendo. Cria um site, sabe? Vamos valorizar. Oi, Claudio. Ficou mudo, cara. Não estou ouvindo. Agora deu? Deu, beleza. Colocar no GitHub. E sim, o GitHub não é popular, né? Só que ele não. O GitHub é para código e tal, né? Mais para o usuário avançado, assim, para ver a programação, tudo. Os meus trabalhos eu coloco no GitHub lá. Mas digo assim, vídeo, você cria um site, põe teus vídeos do YouTube bonitinho lá, tudo, sabe? Essa é a minha opinião. Tipo, claro que cada um, né? Ou talvez eu esteja meio ficando velho já, mas... Falando da divulgação científica, né? Eu vejo assim, eu tenho tentado tirar um modelo até por essa conta que a gente agora de professor passou a ter que ser youtuber também, né? Então, eu estava falando assim, eu tenho um canal, né? Eu tenho meu canal lá que eu tenho vários tutoriais, vídeos assim curiosos de explicação do porquê da matemática e tudo mais. Mas eu estava conversando com o Bogdan, né? Com o meu filho, que inclusive já passou aí pela UTFPR no mestrado. Eu falei, cara, como é que eu faço para os meus vídeos não ficarem tão chatos? Né? Porque a gente tem aquela postura professoral, né, de explicar e tudo mais. E aí eu tenho assistido vários canais e estou tentando encontrar o meu jeito de fazer essas videoaulas para ficar um pouco mais interessante. Então, aquela pitadinha de humor, ou então uma pegada de storytelling, né? E isso tudo que o Rafael está mencionando aí, né, que entra numa nova estratégia chamada gamificação, né? E o processo de gamificação, ele não se trata basicamente de introduzir jogos eletrônicos, games, né, na sala de aula, mas de trazer a atmosfera dos games para a sala de aula. E só que eu estava analisando um pouco desses trabalhos sobre gamificação e assim, eu tive uma impressão que eles me pareceram muito uma reinvenção do behaviorismo. Né? O que tem por aí é meio uma coisa como essa. Então eu imagino, Rafael, até uma construção de um jogo, uma coisa mais assim, estilo RPG, né? Esses jogos como o Free Fire, né? Que eles têm uma pegada mais de você cumprir missões, resolver problemas, pegar um determinado objeto lá que vai te dar um poder, não sei o quê. O Bogdan costumava jogar o Age of Empires, Age of Mythologies, né? E eu ficava olhando, né? Porque eu nunca fui muito de game, sabe? Mas eu ficava olhando assim, putz, que oportunidade teria, e eu gostaria de ter essa expertise para trabalhar, mas é um projeto muito complicado, é um projeto que envolve projeto gráfico, renderização. Então, eu olhei assim, tá fora do meu alcance, né? E é isso que desperta a atenção da turma. Então, eu penso assim, cara, como é que a gente vai competir com isso, né? E o Rafael tem colocado do FET, né? Eu estou dando aula de física esse semestre para o curso de engenharia ambiental e assim
eu tenho usado o FET nas minhas videoaulas. Assim, os alunos têm falado, assim, têm elogiado, assim, nossa, com isso aqui fica muito mais fácil de entender. E aí até coloquei umas avaliações lá para eles, que daí a gente usa a plataforma Moodle. Então, eu coloquei o link, na avaliação, coloquei o link da página do FET, aí falei para eles, vão lá, experimentem e respondam essas perguntas. Né? E daí as perguntas, a resposta ali é para eles verificarem qual a influência de cada parâmetro que ele altera naquele experimento, naquela simulação. Isso ajuda enormemente, principalmente aquelas escolas que têm pouco recurso, que não têm material para fazer isso aí. E eu estou orientando um projeto de TCC de duas alunas. E ambos estão na parte de tecnologia. E um desses projetos, eu propus para a menina, ela queria trabalhar com materiais manipuláveis. E aí eu propus para ela fazer um estudo de como que você pode fazer uma substituição de materiais manipuláveis por realidade aumentada. E aí nós baixamos alguns aplicativos de realidade aumentada e ela está trabalhando com um aplicativo que mostra os sólidos platônicos, né? Os 5 sólidos platônicos ali. Então, e aí, assim, infelizmente a gente não pôde fazer essa experiência na escola por conta da pandemia, mas a ideia era levar para a escola e daí fazer um estudo comparativo, né, de uma turma que trabalhasse com material manipulável, né, ou então construísse aquilo com base nas planificações e um trabalho com a realidade aumentada. Né. E a outra menina que eu estou orientando também, uma formanda de matemática, trabalhando com a perspectiva da modelagem matemática usando o software GeoGebra. Por incrível que pareça, o GeoGebra já é bastante conhecido, mas não tem muitos trabalhos sobre modelagem usando o GeoGebra. Né? Então, nós estamos explorando essas possibilidades. Também, nós acabamos ficando somente no levantamento em torno dos professores que utilizam isso aí. O mais incrível, por exemplo, no jogo de realidade aumentada, foi o fato de que muita gente declarou que nunca ouviu falar, mas quando a gente colocou as opções de Pokémon Go, os filtros do Instagram, aqueles filtros que até o padre rezando missa com cara de lobinho lá, né? O que mais? Aquelas projeções de animais que tem no Google agora, né? Que você projeta um animal na tua sala. Então, o pessoal conhecia isso aí. Ele disse, cara, então você conhece a realidade aumentada. Porque o que é basicamente a realidade aumentada? É a superposição de um objeto virtual numa imagem real, numa imagem de câmera. Né? E aí tem aplicativos como o Photomath, né? Não sei se vocês já viram, que você, por exemplo, escreve uma equação, né? Uma equação de segundo grau, e aí você fotografa com um aplicativo. E ele resolve a equação e te dá os passos de resolução. Né? Então, por que não explorar, por exemplo, a possibilidade educativa desse meio? Mas já dá resolvido pronto. Mas tá, cara, mas ele te dá resolvido, mas não daquele método tradicional. Ele explora outros caminhos. Né? E você pode trabalhar de uma forma assim, não mais de você colocar uma fórmula e obter um resultado, mas de saber por quê, qual foi o caminho, né, de como que foi o processo para chegar naquilo ali. Né? Professor Clodogil, deixa eu te interromper. Tem uma pergunta aqui que é para vocês dois, que vai muito nessa linha. O professor falou 2 vezes da pandemia, que teve que deixar algumas pesquisas e tal, devido à pandemia. E assim, eu vou fazer essa última pergunta, devido ao tempo, mas eu gostaria que os dois respondessem, porque ela é direcionada para os dois. Diz assim, a pandemia possibilitou ter uma melhor divulgação dos seus trabalhos por meio das lives. Visto que a maioria dos eventos estão sendo virtuais, tem maior visualização, como que funcionou todo o trabalho de vocês agora
né, diante dessa nova roupagem com as lives, né, e acabando presencial. Então, cada um eu gostaria de ouvir com relação a isso. Posso falar, então? Bom, parece que um ponto positivo que eu posso citar foi que entre meus colegas que eram inicialmente bastante reticentes em utilizar a tecnologia, em produzir conteúdo, eu percebi assim que houve uma demanda deles pelo meu know-how, né, de já ter um canal no YouTube. E muitos me pediam, como é que eu faço para colocar um vídeo no Moodle? Né? Daí eu fazia um tutorial. E aí os alunos também perceberam, né, que começaram a comentar sobre os vídeos que eu tinha lá no canal, no meu canal. Comecei a receber, assim, de pessoas que nem sei quem que é, né? A pessoa se inscreveu no meu canal e já comentou o vídeo, que interessante isso aqui, eu vou usar nas minhas aulas, tal. Então, eu vi esse ponto positivo, né? Por outro lado, isso demanda um esforço tremendo, sabe? Porque você fazer um vídeo para que ele fique interessante, ele tem requer um trabalho de edição, de inserção de elementos ali que atraem mais a atenção. Então, a minha experiência, a minha perspectiva desse momento foi isso aí. Obrigado, professor. Olha, é uma questão, não sei quem que fez a pergunta aí, mas tem as vantagens e desvantagens, né? Eu vou dizer assim da minha parte, como atualmente coordenador de curso, acho que tem o Aldri na coordenação, a gente sabe como é que funcionava antes. E agora, vou ser bem mais sucinto, assim, né? Como é que, por exemplo, no curso de licenciatura em Física, que eu coordeno, a gente tem lá mais de 100 alunos, né? Uns 120, 130 alunos nas 4 turmas. E quando tinha um evento, né, uma palestra, algum professor, alguma coisa assim, qual que era a rotina, né, nas instituições, nos institutos, nas universidades, todo lugar? As 4 turmas, seu professor liberava, vão lá assistir a palestra. Né? Então, bem comum isso. Tinha ultimamente uma dificuldade enorme para trazer professor, né, que nem agora, se fosse para a gente, nós nos deslocarmos aí eu, no caso de Telêmaco Borba, para Ponta Grossa, né, mas seria um prazer do mesmo jeito. Eu iria, pegaria o carro, fui tantas vezes, né, uma mais, uma menos, não me custaria nada. Né, estaria aí no mesmo horário. Mas, assim, nós tínhamos lá a palestra e os 100 e poucos alunos eram direcionados a assistir a palestra. Só que tem um detalhe, né, nem todos iam com a vontade, vamos dizer assim, acabavam indo por atividades complementares, nem todos eles prestavam a mesma atenção. E hoje, se a gente faz o mesmo evento para nossos alunos, às vezes a gente não tem o mesmo número, mas o que a gente tem é o pessoal que realmente quer assistir. Então a gente acaba também tendo esse lado. E abre possibilidades para outros lugares assistir. Aí acontece algumas vezes, por exemplo, a gente teve alguns eventos aqui no Instituto, que a gente tinha pessoal de todos os estados. A gente teve uma semana aqui de evento que tinha pessoal até assistindo da Europa, a apresentação. Tivemos um número gigante, assim, maior externo do que interno naquele evento que era para ser realizado em Telêmaco Borba. Quando que nós teríamos, né, pessoal da região norte, região nordeste, centro-oeste, assistindo um evento nosso em Telêmaco Borba. Entende? E hoje isso possibilita. A gente está tendo agora a semana de jogos, primeira semana de jogos, e tem muita gente de Santa Catarina assistindo. E não tem tantas pessoas assim na live. Vamos por lá, tem 30, 40, 50 pessoas, né, que seriam... Só que tem pessoal que está procurando mesmo aquela informação. Então, assim, eu acho que a gente acaba tendo uma audiência mais específica, né, e não é aquela quantidade, mas talvez a gente melhore a qualidade, mas a gente, né, eu vi assim que a gente foi partindo cada vez mais para algumas micro lives também, umas coisas mais específicas, né, no início foi igual às lives do sertanejo, né, tinha live na instituição, né, o pessoal meio que fez é igual aos games, certo? Lembra da história dos games lá no passado, né, gente? A gente concorre muito, a gente está no espaço, né, como é que fala, com o trio elétrico ali, sabe? Não tem muito
O cara tem que olhar para os dois lados e ver o que ele escolhe, né? Tá aqui na live agora, ou que horas são agora? 8h40, né? Vai começar o jornal, mas tem alguns que estão assistindo a novela e vão para o jornal, e depois vão para outra novela e assim por diante. E os que estão aqui, né? O Clodogil, eu sei que gosta de uma novelinha, né, Clodogil? E os que estão aqui... Caça de Papel. Vai lá para a série. Então, de certo modo, Anderson, e quem fez a pergunta, é uma diferença enorme, assim, sabe? Eu acho que não vale... Não sei se dá para comparar mais né, a questão assim de a audiência mudou, o público mudou, as interações mudaram. Eu corro ali no Facebook para dar uma olhadinha se alguém comentou uma coisa, um pouco diferente, mas a saudade ainda é muito grande. Eu queria estar aí para dar um abraço na professora Sânia, na Céia, na Lúcia, todo o pessoal ali que comentaram, um aluno meu lá de Arapoti, né, do Positivo de Arapoti, o Bruno aí. O Bruno dei aula para ele, acho que em 2003, 2004, gente. Ou 2006, é difícil lembrar agora, assim. E ele não estaria me vendo se não fosse essa tecnologia. Então, isso permite. Os parentes podem assistir, dá para estar... Às vezes está numa live lá, você sabe que a tua mãe está assistindo, pai, não sei se é o caso aqui, né, mas o pessoal te acompanha mais. Então, a gente... É legal, eu gosto, é diferente. Né, vocês provavelmente vão defender o doutorado de vocês, quem está mais próximo aí, né, no remoto, concordam? Não sei quem que é a bola da vez, né? A Virgínia é a bola da vez. Tá para quando, Virgínia? Oi? Ó, liga lá. Tá desligado, Virgínia, teu microfone. Não, eu tenho para terminar mais um ano. Entendi. Mas não sei como que vai ser. Sabe o que é legal? É que assim, teu pai, tua mãe, teus companheiros, teus amigos, tuas amigas vão poder te assistir agora, assim, sem você passar aquela vergonha, né, com a parentada toda lá. Tô brincando, gente. É uma delícia ter também os companheiros e os familiares junto, né? Mas agora eles assistem de casa lá. Eu não entendo muito. Família, aluno, a minha defesa foi no Cinect, em 2018. E daí tinha alguns alunos meus lá apresentando, foram todos assistir a minha defesa. Eu olhei lá, nossa, o que vocês estão fazendo aqui, velho? Pessoalmente, né? Obrigado, professor. É isso aí, cara. Então, mudou, né? É verdade. É assim agora, por um tempo. E talvez continue, né? Sim. Por causa dos custos de deslocamento, tudo, o pessoal vai ver que realmente vale a pena. Uhum. Aí, só para terminar aqui, mais duas saudações. A professora Sânia dando parabéns, a professora Nilceia dizendo que está com saudade de todo mundo, né, devido a esse ensino remoto, com certeza. E, assim, então, professores e todo mundo que está acompanhando a gente, devido ao horário nosso também, né, eu quero, em nome de todos os bolsistas, né, os professores, coordenação do PPGECT, agradecer a todos que acompanharam, e em especial aos nossos convidados dessa noite, professor Clodogil, professor Rafael, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, né, com a gente nessa live. E para finalizar essa transmissão, eu passo a palavra para a Virgínia, que trará algumas informações importantes sobre esta e também sobre as próximas lives nossas aqui do PPGECT. Senão não dá para falar com o áudio. Então, os avisos que eu tenho para dar para vocês é bem rapidinho. Então, o primeiro é que eu convido a todos e a todas a seguir as nossas redes sociais novamente, a se inscreverem no nosso canal do YouTube, curtirem nossa página no Facebook e nos seguirem no Instagram também, para que nesses canais que a gente tem divulgado as nossas ações, né? E um recado importante, na nossa última live, onde estava a professora Débora e a professora Marlene, a gente teve uma queda de energia. Então, algumas pessoas nos procuraram para falar que não conseguiram preencher o formulário de avaliação. Então, a gente vai abrir novamente o formulário hoje, até segunda-feira, e vai deixar na descrição do vídeo no YouTube, no Facebook, as datas certinhas da live passada e da live de hoje com os formulários corretos, tá? As informações sobre a nossa programação e divulgação estão nessas nossas redes sociais, por isso que a gente pede que vocês nos sigam.
Esse evento, como a gente já comentou, ele é quinzenal e começou em agosto e a gente acredita que ele pode se estender até o primeiro semestre de 2021. E, mais uma vez, lembrando que a validação da participação de vocês é feita por esse formulário que vai estar nessa descrição, tanto no Facebook quanto no YouTube. E, novamente, eu quero agradecer os nossos convidados de hoje, o professor Rafael, o professor Clodogil, e também agradecer todos os nossos colegas bolsistas, que o nosso coletivo, juntamente os nossos professores, que está oportunizando a gente ter esse momento com vocês. Bom, muito obrigada e parabéns para vocês, para todos nós.